Olá, tudo bem? Eu me chamo Cleverson Malage, sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, PPGDR, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus de Pato Branco. E nesse vídeo nós estamos aqui para apresentar um texto que nos foi pedido na aula de Epistemologia Ambiental, ministrada pela professora doutora Ieda Maria Pagliosa Corona, a quem a gente agradece imensamente, né, pela oportunidade do aprendizado. Da mesma maneira, cumprimentando também a todos os colegas do mestrado e do doutorado que compartilham conosco desses momentos de aprendizado. O texto que me coube é um texto intitulado Bem Viver, entre desenvolvimento e decolonialidade do poder. Texto este de autoria de Aníbal Quijano, ele que é um sociólogo, pensador, humanista peruano, nasceu em 17 de novembro de 1930 e veio a falecer em 31 de maio de 2018. Dentre as suas principais obras, os seus principais conhecimentos, dentro daquilo que ele é mais conhecido, estão aí um dos pontos principais, talvez, ele desenvolveu o conceito de colonialidade do poder, né, que é um dos trabalhos com maior influência nos estudos decoloniais e da teoria crítica, então, do Aníbal Quijano, a quem nós nos dedicaremos. Este peruano, então, que estudou na Universidade Nacional Maior de São Marcos, é a principal e maior universidade do Peru, teve um filho, Piero Quijano Pimentel, e várias obras que são por ele elaboradas e conhecidas em todo o mundo. A obra que nós vamos estudar, então, referente ao bem viver, trazendo um pouquinho desta obra, né, já que demandaria de um tempo maior, dada a sua importância, a sua significância para todo o estudo da América Latina, em especial, e de toda uma nação. Mas a obra dele, Entre Desenvolvimento e Decolonialidade do Poder, ele diz que ao longo do processo histórico de constituição da colonialidade global, do poder, ela entrou em uma crise profunda. E o bem viver, como expressão de populações indígenas da América Latina, configura então uma alternativa de vida social, isso é, mas só pode ser realizado com a decolonialidade do poder. Ele inicia já com essa reflexão para que todos nós possamos fazer com relação a esse seu ponto de vista, com relação a esse seu comentário inicial com relação a essa obra. Aí, no início da obra, ele diz aqui que ele se propõe com esse artigo, né? Ele quer fazer o quê? Abrir uma discussão crucial para esse nosso período histórico que nós vivemos, né? Porque o bem viver, para ser uma realização histórica efetiva, segundo ele, só pode ser um complexo de práticas sociais, né? Orientadas pelo quê? Para a produção, para a reprodução democrática de uma sociedade democrática, né? Um outro modo de existência social, com um horizonte histórico, no sentido próprio, específico e radicalmente alternativo à colonialidade global do poder e colonialidade, modernidade e eurocentricidade. Então esse padrão de poder, ainda hoje que é hegemônico mundialmente, mas também que está em um momento de muita crise, uma crise profunda e arraigada desde a sua Constituição, que se deu aí há cerca de 500 anos. Então, nessas condições, segundo Quijano, o bem viver hoje só pode fazer sentido com uma existência social alternativa, ou como na verdade, uma existência social alternativa, né? Como uma decolonialidade do poder. Então ele traz muito essa questão da decolonialidade do poder, ele fala muito sobre isso, aliás é um dos temas centrais dele, e para que a gente possa entender também o que ele trata sobre colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina, a gente traz um pouquinho desse conceito para a gente se apropriar um pouquinho e poder entender talvez melhor aquilo que ele traz, inclusive nesse texto sobre o bem viver. Então para ele, né, o que é a colonialidade do poder, né? É uma matriz de dominação colonial, né, onde a aplicação dela ela tem início lá com o descobrimento da América, né, e pelo extermínio de toda a população indígena, ou de grande parte da população indígena, pela escravização das populações africanas, ele fala sobre isso, sobre a submissão das diferentes raças não brancas europeias, né, isso é importante trazer, e a determinados modos de produção que visam então fazer o quê? Sustentar o capitalismo global. Então Quijano vê o quê? A globalização atual como uma decorrência direta de todo esse processo. Assim ele inicia então esse texto a que nós nos debruçaremos aqui.
Então, nesse capítulo, que é o primeiro desse artigo do Quijano, ele intitula o capítulo como sendo Desenvolvimento, um paradoxo eurocêntrico, modernidade sem descolonialidade. Então, o que ele fala com relação a esse capítulo, o que ele fala com relação a essa matéria? Para ele, o desenvolvimento, e foi especialmente nesse debate que nós temos latino-americano, o termo-chave, o termo principal de um discurso político, né, associado a um projeto que foi elusivo, né, ou alusivo de relativa desconcentração e de redistribuição. Então isso é o ponto com que ele inicia este capítulo. Nós tivemos o quê? Um controle do capital industrial, né, numa nova geografia, né, que configurou o quê? O capitalismo global colonial moderno no final da Segunda Guerra Mundial. Então isso é o ponto que marca esse desenvolvimento, esse paradoxo, né, eurocêntrico de modernidade sem descolonialidade, que é o que ele se propõe nesse capítulo. Então, no início, né, esse foi o quê? Foi um discurso virtualmente oficial. Era o que se trazia, era o que se dizia. Né? Mas, no entanto, logo tudo isso passou e nós tivemos a origem, então, de questões complexas, contraditórias, né, que produziam um debate extremamente intenso, uma repercussão, inclusive, de ordem mundial, uma expressão clara, com muita magnitude, com muita profundidade. Né? E aí o que nós tivemos com relação a isso? Uma série de categorias de discussão que vieram à tona. E principalmente quais eram? Eram relativas ao desenvolvimento, ao subdesenvolvimento. Nós tínhamos também questões da modernização, da marginalidade, né, da participação, por um lado. E de um outro lado, de uma outra forma, quais eram as discussões? Né? Do imperialismo, da dependência, da marginalização, da revolução. Então, são duas oposições, dois lados que Quijano traz, que surgiu então com relação a essa discussão. E isso se desdobrava, né, em estreita relação com os movimentos conflituosos e violentos que nós tínhamos na sociedade. Então, veja, levavam a processos que eram o quê? Ineficazes, por certo, né? Ou mudanças que relativamente deveriam ser importantes, mas que eram inacabadas, né? E também isso influenciava o quê? Na distribuição do poder. Então, Quijano chama atenção para isso nesse seu capítulo. Então, resumidamente, o que nós tínhamos? Nós podíamos dizer o quê? Que na América Latina, o principal resultado que nós tivemos foi o quê? O afastamento desse Estado oligárquico, né? E de algumas instâncias na existência, então, social da população desses países, enfim, né? Mas a sua dependência histórica, né? Estrutural, da colonialidade, da colônia global de poder, em modos que nós conhecemos de exploração, de dominação, elas são inerentes, né, a esse padrão de poder. Veja, foram erradicados ou alterados o suficiente para dar origem ao quê? A uma produção de gestão democrática do Estado, nem dos recursos de produção, nem da distribuição e apropriação do produto. Nem mesmo esse debate teve sucesso. Né? Então ele chama atenção para isso. Então veja, tudo isso não resultou em muita coisa. Sequer o debate ele foi profícuo, apesar da intensidade que nós tivemos de libertar-se da hegemonia de todo esse eurocentrismo. Então aqui que ele diz assim, que essas mudanças, assim num resumo geral, não levaram ao desenvolvimento. Do contrário, não seria possível então nós entendermos por que o termo sempre reaparece agora, por exemplo, né, como um fantasma sempre inacabado. Ele usa esse termo, inclusive, dentro do seu texto. Então, nesse segundo capítulo, ou nesse primeiro seria o capítulo, né, porque é uma sequência daquilo que ele introduz, né, é isso que Aníbal Quijano nos coloca para reflexão. Nesse próximo capítulo, Aníbal Quijano nos traz e nos fala sobre a colonialidade global do poder e o fantasma do Estado-nação. É esse o título que ele dá para iniciar, então, esse próximo capítulo, essa sua próxima fala. E o que ele diz nesse capítulo? Que a hegemonia do eurocentrismo no debate, o que fez? Levou a América Latina a considerar o desenvolvimento em relação ao Estado-nação. Fez com que se pensasse sobre isso. Mas no contexto, ele diz, da colonialidade global do poder, essa perspectiva, né, era o quê? Historicamente inútil. Não tinha por que se pensar isso. Além disso, precisamente quando após a Segunda Guerra Mundial, né, esse padrão de poder entrou numa escala global, em um período prolongado de mudanças decisivas, ele diz
o que é útil resumir para que nós possamos entender, então, tudo isso que aconteceu com essa hegemonia, então, do eurocentrismo. E o que ele pontua? Ele traz uma relação de pontos importantes, né, na visão de Quijano, e que ele diz o seguinte, que o capital industrial começou, então, o quê? A estar estruturalmente ligado, né, ao que era, então, essa denominada revolução científico-tecnológica. Isso foi um ponto que ele chama a atenção. Por quê? Porque depois nós temos a questão do desemprego, que não era mais um problema temporário ou cíclico, né? É um desemprego estrutural, como foi dito depois pelos economistas tradicionais e que vinham analisar essa questão desse processo. Causado pelo quê? Por essa revolução científico, então, tecnológica. Um outro ponto que ele traz para nós são as tendências de mudança em relação ao quê? Entre capital e trabalho, né? Que implicavam no quê? No alargamento da margem de acumulação especulativa. É isso que ele chama a atenção. Também como uma tendência estrutural e não apenas cíclica. Então isso é importante trazer, né? Conduziam o quê? A um domínio progressivo do financiamento estrutural, é o termo que ele utiliza dentro do seu texto. Assim, então, o que ele diz? Torna-se um novo capital industrial e financeiro, que logo teve uma expansão mundial e foi relativamente rápida, segundo o que aponta o Aníbal Quijano. Um outro ponto que ele traz é um processo ele usa de tecnocratização ou de instrumentalização da subjetividade do imaginário, né? De todo um horizonte de significado histórico e específico. Ele fala do colonial, da modernidade e do eurocentrismo. Então, são pontos assim que ele considera primordiais, né? Então é um processo, nesse caso, de abandono crescente das promessas que foram iniciadas lá na racionalidade moderna. Outro ponto que ele traz também dentro desse capítulo é o desenvolvimento e a expansão do novo capital industrial, né, e financeiro, que juntamente com essa derrota dos grupos que nós tivemos na Segunda Guerra aí, nazifascistas, né, da burguesia mundial, na disputa por essa hegemonia do capitalismo durante essa Segunda Guerra Mundial, fez com que facilitasse, então, a desintegração desse colonialismo europeu do bem viver, isso na Ásia e também na África. E, ao mesmo tempo, o que se faz, né? A prosperidade das burguesias, das classes médias também, incluindo setores importantes também dos trabalhadores explorados. Então, são pontos importantes que Quijano traz para que nós possamos estar observando com relação a esse capítulo aqui bem importantes. Outro ponto, a consolidação do despotismo burocrático, né, que foi rebatizado, então, segundo ele, de socialismo realmente existente. Então, veja, este modo de dominação estava sendo o quê? Afetado e cada vez mais profunda e de forma insana. Por quê? Por aquela corrente tecnocrática e instrumental do quê? De racionalidade colonial moderna. São outros pontos também que ele traz para que nós possamos analisar. Então, nesse contexto, né, a hegemonia dessa versão da modernidade, ela operava como o quê? Como o mais poderoso mecanismo de dominação de toda essa subjetividade, tanto por parte da burguesia mundial e a burocracia despótica desse chamado campo socialista. Então, desse modo, apesar dessa rivalidade que nós temos, né, ou que tinha, né, ambos os modos de dominação, a exploração e o conflito, né, eles conflitavam, né, no seu antagonismo, entre eles, no seu próprio antagonismo repressivo, né, a esses novos movimentos da sociedade. Em particular, em torno do quê? Da ética social em relação ao trabalho, a gênero e subjetividade e a autoridade coletiva. Então, ao mesmo tempo, um novo padrão de conflito estava surgindo. No primeiro lugar, o que nós tínhamos? A deslegitimação de qualquer sistema de dominação baseado no quê? Nesse eixo raça, gênero e etnia. Ponto importante que ele traz para que nós possamos refletir com relação a esse capítulo. Então, por tudo isso, então, apesar desse colapso que se teve dos movimentos anti-autoritários e antiburocráticos, segundo aponta Aníbal Quijano, e da consequente imposição dessa globalização, no novo capitalismo colonial, global que nós tivemos. Então, o que ele fala? Ele usa esses termos. A semente de um novo horizonte histórico poderia sobreviver entre os novos e a heterogeneidade histórica e estrutural do imaginário do mundo e agora germina, então, como um dos grandes sinais da proposta do bem viver. É isso que traz, é isso que fecha esse capítulo Aníbal Quijano.
Neste capítulo, então, Aníbal Quijano trata do novo período histórico, a crise raiz da colonialidade e do poder global. É aquilo que ele intitula este capítulo. E o que ele fala aqui? Ele diz que o desenvolvimento dessas novas tendências históricas que nós tivemos no capital financeiro industrial fez o quê? Fez com que levasse a esse período prolongado de um boom de mudanças, ele diz assim, né? Ele utiliza essa expressão, lógico que na tradução que fizemos, né? Isso culminou que numa explosão de uma crise de raiz no padrão desse poder, como por exemplo na colonialidade global do poder, né? Como um todo, né, desde a sua raiz, elementos desde o segundo semestre, isso aconteceram de 1973. E com essa crise, diz Quijano, o mundo entra num novo período histórico. Então veja, depois de 73, do segundo semestre, nós tivemos essa mudança, né, desse período histórico. E os processos específicos têm algumas profundidades, algumas magnitudes e implicações equivalentes, embora com um sinal quase inverso, segundo ele, às do período que chamamos de Revolução Industrial Burguesa. Então, em suma, esse pós-modernidade designa o quê? De uma forma nada inadequada, uma imposição definitiva do quê? Da tecnocratização, da instrumentalização, né, do que até então era conhecido como o quê? Como racionalidade moderna. Ou seja, uma colonialidade, modernidade e eurocentricidade. Então estamos, portanto, imersos, segundo ele, em um processo de completa reconfiguração da colonialidade. Então, Aníbal Quijano chama a atenção para aquilo que nós tivemos, então, após o segundo semestre aí de 1973. E veja, trata-se, antes de mais nada, ele fala, né, da aceleração e do aprofundamento de uma tendência de reconcentrar o controle do poder. Né? Se faz necessário isso, né? se reconcentrar. E as tendências centrais desse processo, ele elenca alguns pontos que consistem no seguinte, de acordo com a visão de Aníbal Quijano. Né? O que consiste? Então veja, a reprivatização dos espaços públicos é uma das mudanças, né, do Estado, isso em primeiro plano. Uma segunda mudança, a reconcentração do controle do trabalho, né, dos recursos de produção e também de toda a produção e distribuição, é algo que se modifica novamente. A extrema e crescente polarização social da população mundial, da mesma forma, é algo que se modifica. Né? Ainda nós temos a exacerbação da exploração da natureza. Então aqui também depois nós temos outras séries de discussões que vão embasar, ou que vão surgir a partir disso. Né? A hiperfetichização do mercado, né? E não da mercadoria, quer dizer, é um fetiche grande o mercado, mas a mercadoria em si não, mais ou menos nessa linha, né? Ele utiliza esse termo. Então, a manipulação e controle dos recursos tecnológicos, de comunicação, de transporte para a imposição global, dessa instrumentalização da tecnocratização, da colonialidade, da modernidade, é algo que se modifica. Outra mudança importante é a mercantilização da subjetividade e de toda essa experiência de vida dos indivíduos, principalmente das mulheres. Então aqui veja que nós já começamos a entrar também nessas questões que mais tarde a gente vem a discutir, de gênero, enfim, e tudo mais, aqui falando das mulheres. Então a exacerbação universal também da dispersão individualista das pessoas, dos comportamentos egoístas cruzados com a liberdade individual, né, é algo também, aquilo que se chama de sonho americano, enfim, né, que se torna então pervertido nesse pesadelo dessa brutal perseguição individual que ele fala, né, a essa riqueza e também a esse poder. Então é algo que ele chama a atenção dentro desse capítulo. Também outra coisa que modifica e que vem a se modificar é a fundamentalização das ideologias religiosas, né, da sua ética. Né, ele também chama essa atenção. O uso crescente das chamadas indústrias culturais, né? Especialmente que nós temos aí imagens, cinema, TV, enfim, vídeos dessa maneira, é algo que também vem a chamar a sua atenção. E assim ele encerra mais uma vez este capítulo. Neste capítulo, então, Aníbal Quijano trata da exploração da natureza e a crise da colonialidade do poder global. É esse o título que ele dá, e assim ele se posiciona com relação a isso, a esse tema. Né? Ele diz que a exploração dessa natureza, né, como algo que não requer qualquer justificação, né, e que se expressa plenamente na ética produtivista gerada juntamente com essa revolução
industrial, não é nada difícil perceber a partir disso, né, a presença inerente, então, da ideia de raça como parte da natureza, como uma explicação e justificativa para a exploração das raças inferiores. Então é isso que ele traz, é isso que ele coloca como ponto fundante em relação a isso, né? E o que ele fala ainda nesse capítulo? O capitalismo colonial global, ele pratica um comportamento cada vez mais feroz e predatório. Ele usa exatamente esses termos dentro do texto dele, né? Que acaba por quê? Colocar em risco não só a sobrevivência de todas as espécies que nós temos no planeta, mas a continuidade, a própria reprodução das condições de vida, né? De toda uma vida da Terra. Então, sobre sua imposição hoje, nós estamos o quê? Nos matando e destruindo o nosso lar comum, que é a natureza. É assim que ele se coloca, né? E aí o que ele fala? Que o chamado aquecimento global, que nós tanto falamos, o clima terrestre, ou crise climática, ele diz que longe de ser um fenômeno natural, né? Está bem longe disso, né? Por quê? Porque é o resultado da exacerbação, ele usa esse termo, né, dessa desorientação global da espécie da Terra, imposta por quê? Pelas tendências que são cada vez mais predatórias do novo capitalismo industrial, né, do financeiro e da colonialidade global do poder. Então, em outras palavras, fechando o capítulo, segundo Quijano, né, é uma das expressões centrais da crise raiz desse padrão específico de poder. Então, é assim que fecha esse capítulo Aníbal Quijano. Aníbal Quijano trata também, dentro desse artigo, da nova resistência rumo à decolonialidade do poder. E o que ele fala aqui? Que desde o final do século XX, uma proporção crescente que nós temos das vítimas desse padrão de poder que nós temos passou a resistir a essas tendências em praticamente todo o planeta. Então é assim que ele se utiliza dos termos, né? Justamente por conta de tudo aquilo que vem acontecendo. Então, diante dessas condições, na crise da colonialidade global do poder, ele utiliza o termo, né? Mas principalmente nessa colonialidade, na modernidade e nessa eurocentricidade, né? Essa exacerbação, esse excesso de conflito, né? Da violência, se estabeleceu como uma tendência de forma estruturada já e globalizada. Então esse conflito em exagero, né, dos fundamentalismos da violência, aliada à crescente e extrema polarização social, né, da população mundial, levou o quê? A própria resistência a configurar um novo padrão de conflito. Então a resistência em si, ela se torna um padrão já de conflito. E a resistência tende o quê? A se desenvolver como modo de produção de um sistema ou de um novo sentido dessa existência social na nossa própria vida, né? Justamente por quê? Porque a vasta população que está envolvida, ela começa a perceber que a intensidade cada vez maior, né? ou de uma maneira cada vez maior ou mais intensa, que o que está em jogo agora não é só a pobreza, não, longe disso, né? É como uma experiência de que a própria sobrevivência ela está em jogo. Então, isso é o que chama a atenção a Aníbal Quijano nesse capítulo e que nos faz refletir bastante. Em seu penúltimo capítulo desse artigo, Quijano trata da descolonialidade do poder como produção democrática contínua da existência social. É esse o título que ele dá a esse capítulo. E aqui ele diz que uma decolonialidade do poder, como ponto de partida daquilo que nós estamos falando, e uma autoprodução e uma reprodução democrática da existência social, tem que ser o eixo contínuo para que nós possamos ter, então, uma orientação das práticas sociais. Aqui já está se referindo estritamente à questão do bem viver. Então, nesse contexto histórico, né, que todo esse debate, né, e elaboração sobre a proposta do bem viver deve ser focalizado e localizado. É isso que ele chama a atenção para que nós possamos, então, vir a falar de bem viver. Então, ele diz que se trata de admitir como uma questão em aberto, não só do debate,
né, mas também da prática social cotidiana, né, da população, né, que fazem parte do bem viver, né, ou dos bem-vivas que ele chama, né, e que decidam historicamente inventar e habitar essa nova existência social que é possível através do bem viver. Então, algumas práticas sociais apenas que devem ser moldadas, ele trata disso, né, para que se tenha esse bem viver, são, por exemplo, a igualdade social de indivíduos heterogêneos, e aqui ele fala das classificações, né, desigual e a identificação racial, sexual, social, de população mundial, enfim, né, ele diz que nem as diferenças, né, nem as identidades deixariam de ser a fonte, o agrupamento de uma desigualdade social dos indivíduos. Então, agrupamentos pertencentes à identidade seriam um produto dessas decisões livres e autônomas de indivíduos livres e autônomos. Então, são algumas práticas que ele traz, né, dentro dessa visão dele do bem viver, especialmente nesse capítulo. Reciprocidade entre grupos, ele coloca, né, coloca ainda a redistribuição igualitária de recursos, que nós vamos observar alguns pontos principais e essenciais dentro deste capítulo. Nesse último capítulo, Aníbal Quijano fala dos indígenas do sul global e a proposta do bem viver, as suas pendências, ele assim o trata. Então ele fala que não é por um acaso, que o debate sobre a colonialidade do poder e sobre a colonialidade, modernidade e eurocentrismo, ela tem a produção em primeiro lugar a partir da América Latina, né? Por quê? Porque assim é onde nasceu tudo, né? Assim como não é verdade que a proposta do bem viver provém, em primeiro lugar, do novo movimento dos indígenas latino-americanos. É isso que ele coloca, né? Então, a América Latina, para Quijano, é um mundo constituído como o quê? Como um espaço, né? Um tempo original, inaugural, da primeira, ele usa o termo indigenização, né? Ele usa esse termo, dos sobreviventes do genocídio colonizador, ele coloca, como primeira população do mundo submetida à racialização de sua nova identidade e de seu lugar de dominação no novo padrão de poder. Então veja, são palavras fortes, né, e que de fato aconteceram aqui na América Latina em especial com a população indígena, e é isso que ele coloca. Coloca ainda que as populações indigenizadas sob o domínio colonial, primeiro na América, né, e em especial na Península Ibérica, né, e depois em todo o mundo, sobre a Europa Ocidental, inclusive, ele coloca isso, não só compartilham universalmente dessas formas, ele utiliza perversas de dominação, de exploração, enfim, impostas por essa colonialidade global do poder. Além disso, eles têm essa efetiva resistência que é paradoxa tanto na América quanto também na Europa Ocidental. Ainda ele encerra esse capítulo falando que esse novo horizonte de significados que emerge de toda essa sua heterogeneidade histórica e estrutural, né, ele fala que nessa perspectiva, né, que nós vivemos, que nós estudamos, então a proposta do bem viver é necessariamente uma questão que ela é histórica, mas que ela é aberta e que precisa ser continuamente investigada, debatida e praticada. Então, assim, encerra o artigo Aníbal Quijano, trazendo a essência do bem viver e pedindo para que nós possamos, então, discutir. Então, o texto de Aníbal Quijano, trazido para a discussão à sala de aula, e a quem eu agradeço a todos vocês. Agora, na sequência, eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês para que nós pudéssemos acompanhar um depoimento de um colega que fez mestrado com a gente na turma em que eu me formei, né, que é o Luiz Mendes, o professor Lula, como é conhecido em Pato Branco, gentilmente, carinhosamente, né, e que fez, né, esse mestrado aqui no PPGDR com a gente, e fez o tema dele, foi central, né, na dissertação dele, foi o bem viver. Ele fez esse estudo na comunidade indígena de Mangueirinha, vivenciou isso, né, esteve lá, praticamente acampado, morando lá, e ele traz um depoimento agora para nós, inclusive com algumas imagens que eu queria que vocês compartilhassem, o bem viver na prática, trazido e vivido por alguém aqui do nosso PPGDR. Acompanhamos, por favor. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Luiz Mendes da Silva, sou egresso do curso de mestrado da UTFPR, do PPGDR. Primeiramente dizer que eu tive a honra de ser aluno do mestrado. Tive a honra também de ter como colega de turma uma laje, agradecer a ele pela oportunidade.
cumprimentar a professora Ieda, dizer também que tive a honra de ser seu aluno, a professora Maria de Lourdes e o professor Luana, que foram os meus orientadores. Falar sobre o bem viver é sobretudo um prazer, né? Eu tive uma experiência com o bem viver na comunidade indígena de Mangueirinha. A proposta inicial era desenvolvermos um trabalho e analisar a presença do bem viver na cultura indígena, já que o bem viver é oriundo, é uma corrente filosófica oriunda dos povos indígenas latino-americanos. Então nós queríamos, sobretudo, analisar o modo de vida do indígena vivendo no meio capitalista, vivendo muito próximos a nós, né? E é inegável que o modelo econômico capitalista foi o modelo econômico que mais gerou emprego no mundo. Só que, por outro lado, gerou abissais lacunas entre as classes sociais, né? Gerou diferença de emprego, diferença de renda, e eu acredito que no que é mais grave, o capitalismo gerou diferença de oportunidades para as pessoas. Então, nós trazíamos o bem viver como uma contraproposta, né? E o que é o bem viver, né? O bem viver é o estado pleno de vida em sociedade, né? Para que dividir se nós podemos somar, né? O bem viver é o ser, é o estar, é o conviver, é o estar junto, é o dividir o que se tem, né? E a gente queria realmente analisar qual o papel da sociedade indígena nesse contexto, se ainda existiam traços do bem viver, né? E nós queríamos interferir o quanto menos possível nesse trabalho, né? Seria um trabalho só de observação, mas como toda observação participante, eu me inspirei nos trabalhos de Clifford Geertz, e como toda observação participante, difícil não interferir, mas caso houvesse interferência, qual a qualidade dessa interferência? A ideia era propor, se fazer entender que o bem viver seria o melhor caminho hoje, não só para os indígenas, mas para todos nós, né? Então, se caso viéssemos a fazer alguma interferência, qual a qualidade dessa interferência? Então a ideia foi, primeiro, analisar, eu fiz eu acampei, eu ia muito em Mangueirinha e eu fiquei acampado lá, acompanhando o modo de vida dos indígenas. Então, assim, nós propomos muita roda de conversa, nós propomos, eu fiz assim, escalonado, né? Conversa só com os idosos, conversa com as crianças, conversa com os adolescentes, conversa com os adultos, com os professores das escolas indígenas. E o que eu percebi assim, de traço do bem viver que ficou muito evidente era a passagem da cultura indígena de geração para geração. Isso é um traço evidente, mas nós precisávamos de elementos mais fortes que comprovassem o bem viver na comunidade indígena. E conversando com os adolescentes, eu percebi que talvez o principal traço, o orgulho de ser índio, ele estava meio apagado, sabe? Eles meio que não gostavam pelo preconceito que sofrem, né? Mas eu acho que essa intervenção foi uma intervenção positiva no sentido de mostrar para ele que os índios eram realmente os donos da terra e eles eram os donos do Brasil antes dos portugueses chegarem, e que se tem alguém que desenvolve um papel errado nessa proposta, somos nós, né? E que eles tinham que ter orgulho disso. E eu acho que esse foi um trabalho bacana. Eu consegui ganhar confiança da comunidade indígena. Então, assim, nós propomos aí várias ideias, né? Uma delas foi reativar a horta comunitária, uma horta no meio da comunidade, que todos pudessem não só cuidar, cultivar, mas como consumir, né, aquilo que fosse produzido ali. Uma ideia que deu muito certo. Depois nós reativamos um açude, né, da comunidade indígena, para que todos pudessem pescar ali, levar o seu alimento para sua casa. Muito bacana isso. A ideia na conversa com os adolescentes, a ideia de propor a eles essa identidade, o encontro com a identidade, né? Nós desenvolvemos vários trabalhos na escola, e isso foi muito positivo. Isso despertou no indígena jovem o orgulho de ser índio, né? E o Bem Viver trata disso também. Mas o que foi mais impactante para mim
não foi somente... meu trabalho está disponível na biblioteca, né, para quem tiver curiosidade de ler. Mas o trabalho sobre o bem viver, ele transformou sobretudo a mim, né? Eu fui muito impactado com isso, né? Primeiro, na questão individual, né? Nós somos acostumados com o individualismo e nós temos que trabalhar mais o coletivo, né? Mais a coletividade, a ideia do eu sou porque nós somos. Todos juntos nós somos melhores, juntos somos mais fortes, né? Então isso foi muito legal. Foi uma experiência muito bacana. Eu acabei ficando amigo de vez em quando, vou à comunidade indígena, né? Terminei o trabalho em 2019, mas ainda tenho contato com a comunidade. Eu acho que o que eu mais aprendi ali foi a ideia de que a vida não é sobre o que se junta, mas é sobre o que se espalha. E essa é a ideia do bem viver. Espero ter contribuído com o trabalho. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Pessoal, depois do que nós observamos, eu quero agradecer imensamente aqui, em especial ao Lula, né, o professor Lula, pela gentileza de estar dando esse depoimento para nós, de estar compartilhando a sua vivência de algo que nós estamos estudando e que ele estudou e vivenciou na prática. Obrigado, professor Lula, que Deus te abençoe, muito obrigado de coração mesmo. Obrigado, professora Eira, doutora Eira, por essa oportunidade, a todos os colegas. Tá? Desculpe aí o vídeo um tanto quanto longo, mas me pareceu importante trazer todos esses pontos, tanto do artigo do Aníbal Quijano, quanto também a vivência prática vivenciada por alguém do nosso PPGDR. No mais, agradecê-los pela experiência imensa que tivemos durante todo esse semestre. Obrigado por compartilharem comigo tanto conhecimento. Eu saio com certeza diferenciado e com aprendizado ainda maior. Obrigado, que Deus abençoe a todos aqueles que assim o creem e para os demais também um forte abraço. Obrigado pela companhia e pelo grande aprendizado.